Imagine entrar em um dos bancos mais seguros da Europa e ver, diante dos seus olhos, um homem comum transformando um dia tranquilo em um dos maiores dramas criminais do século. Sem dinamite, sem tecnologia avançada, apenas com ousadia e um plano improvável, ele abriu caminho para um sequestro que confundiu a polícia, chocou o mundo e revelou um fenômeno psicológico que ninguém conseguia explicar. Esta é a história de como um assaltante e um fotógrafo mudaram para sempre a maneira como entendemos o medo e a confiança. Curiosofobia. No coração de Estocolmo, em uma manhã aparentemente comum do verão de 1973, a cidade despertava com a rotina calma de seus habitantes. Bancos eram símbolos de segurança e confiança, guardiões invioláveis do dinheiro e das lembranças mais preciosas da sociedade sueca. Mas naquela manhã, entre passos apressados de executivos e o som de ônibus atravessando as ruas, um homem caminhava com um propósito que mudaria para sempre a forma como entendemos o medo, a confiança e a sobrevivência. O nome dele era Jan Erik Olsson. Ele não era um criminoso qualquer. Tinha fugido de uma prisão de segurança mínima e, mesmo em liberdade, carregava consigo um misto de ousadia e desespero. Havia algo nele que se destacava, um charme inquietante, quase carismático, que contrastava com a violência de suas intenções. A Suécia da época era considerada um lugar seguro, quase imune a grandes tragédias criminais. Bancos não eram vistos como alvos fáceis e os seguranças muitas vezes confiavam mais no prestígio da instituição do que em medidas reais de proteção. Era nesse cenário de aparente tranquilidade que Olsson acreditava ter encontrado a oportunidade perfeita. Com uma peruca escura, óculos de sol e uma metralhadora disfarçada sob o casaco, Olsson entrou no Kreditbanken, um dos bancos mais respeitados da capital sueca. Os clientes que aguardavam nas filas mal perceberam sua presença até que o primeiro disparo ecoou contra o teto, reverberando entre as colunas de mármore. O pânico tomou conta da sala, mas Olsson mantinha-se firme, com uma calma assustadora. Esse momento foi crucial. Ele não apenas revelou sua presença, como deixou claro que estava disposto a tudo. O disparo no teto não tinha a intenção de ferir, mas de dominar. Era uma mensagem de poder absoluto, um aviso de que dali em diante, todos os olhares e respirações dependiam dele. Naquele instante, funcionários e clientes se transformaram em reféns. O que antes era apenas mais uma manhã comum no banco, tornou-se palco de um espetáculo de medo e controle, e o mundo do crime prestava atenção. Olsson não queria apenas dinheiro. Seus objetivos eram maiores, mais complexos. Exigia 3 milhões de coroas suecas, um carro veloz para a fuga e um reencontro. O nome que mencionou surpreendeu até os policiais mais experientes, Clark Olofsson, um criminoso notório, amigo de velhos tempos, que estava preso e que ele queria ao seu lado. Esse pedido parecia insano. Quem, em meio a um assalto, exigiria que um dos criminosos mais perigosos do país fosse trazido para participar da negociação? Mas para Olsson, Olofsson era mais que um cúmplice, era alguém em quem confiava, alguém que poderia tornar aquele plano ainda mais ousado. E o que parecia improvável aconteceu. As autoridades suecas, na tentativa de ganhar tempo e preservar vidas, aceitaram. Olofsson foi levado até o banco e, em questão de horas, a dinâmica do assalto mudou completamente. Agora, 2 homens controlavam a agência bancária, armados e cercados por dezenas de policiais do lado de fora. Entre as paredes de mármore e o cofre que guardava milhões, começou um jogo psicológico que faria o mundo questionar até onde o medo pode transformar a mente humana. Para os reféns, os primeiros momentos foram de terror absoluto, mas logo algo estranho começou a acontecer. Ao invés de apenas odiar seus sequestradores, eles passaram a buscar pequenas formas de conexão, tentando entender suas motivações, ouvindo suas palavras e, de certo modo, acreditando nelas. Esse fenômeno, que ainda não tinha nome, começava a se desenhar diante dos olhos da polícia e da imprensa. Uma espécie de vínculo entre vítimas e criminosos, construído não por afinidade, mas pela necessidade desesperada de sobreviver em um ambiente onde a vida podia ser tirada a qualquer instante. Enquanto os dias avançavam, Olsson demonstrava calma e até gentileza em alguns momentos. Cobria um refém com seu casaco quando ele tremia de frio.
deixava-os falar ao telefone com familiares. Em um contraste perturbador, o mesmo homem que disparara contra o teto também oferecia palavras de conforto às suas vítimas. Esse comportamento paradoxal confundia as vítimas. Elas não viam mais apenas um criminoso armado, mas alguém capaz de pequenos gestos de humanidade. E em situações extremas, qualquer fagulha de empatia pode parecer uma luz de esperança. O que a polícia não percebia ainda é que esses gestos criavam laços invisíveis. Laços que fariam os reféns desconfiar mais das intenções das autoridades do que dos próprios sequestradores. E essa inversão de confiança era um terreno perigoso. Enquanto o cerco se fechava do lado de fora, dentro do banco nascia uma relação incompreensível. Entre medo e alívio, desespero e confiança, algo estava prestes a emergir. Algo que mudaria para sempre o estudo do comportamento humano. À medida que as horas se transformavam em dias, o banco no coração de Estocolmo deixou de ser apenas o cenário de um assalto. Tornou-se uma cápsula do tempo, onde cada minuto parecia alongar-se como uma eternidade. Cercados pela polícia e pela imprensa que montava acampamento nas ruas, os dois assaltantes e seus reféns criaram um universo próprio, isolado do resto do mundo. O Lofson tinha uma presença muito diferente de Olson. Se o primeiro disparo no teto havia anunciado caos, a chegada de Clark trouxe uma espécie de ordem distorcida. Ele era calmo, articulado, quase sedutor em suas palavras. Para os reféns, era difícil não ver nele uma figura de autoridade, alguém que, apesar da arma em mãos, parecia compreender suas angústias. Clark Olofsson já era uma figura lendária no submundo sueco. Seus crimes anteriores, sua fuga ousada da prisão e sua fama de manipulador faziam dele quase um personagem de ficção. E agora, ali, diante dos olhos de reféns aterrorizados, esse mesmo personagem parecia desempenhar um papel inesperado, o de protetor. Enquanto a polícia mantinha negociações tensas do lado de fora, dentro do banco os diálogos assumiam uma estranha intimidade. Reféns e sequestradores conversavam sobre família, infância, sonhos distantes. Em certos momentos, era difícil distinguir quem era a vítima e quem era o algoz. Esse tipo de comportamento não surge do nada. Em situações de extremo estresse, a mente humana busca qualquer forma de adaptação. Criar uma ligação emocional com quem detém o poder sobre a sua vida pode ser uma estratégia inconsciente de sobrevivência. E isso ficou evidente em pequenos gestos. Quando um refém começou a chorar, Olofsson colocou um braço em seu ombro e disse: "Não tenha medo, eu nunca vou te matar." Palavras simples, mas poderosas, porque naquele momento era tudo o que aquela pessoa precisava ouvir para não desmoronar. Do lado de fora, as autoridades estavam cada vez mais confusas. Os negociadores esperavam encontrar vítimas aterrorizadas pedindo resgate imediato, mas ouviam vozes estranhamente calmas, reféns que pediam paciência e que até defendiam os sequestradores. Essa inversão desconcertava a polícia e alimentava um impasse cada vez mais perigoso. Um dos momentos mais marcantes foi quando uma das reféns ligou para o primeiro-ministro da Suécia. Em vez de implorar por sua libertação, pediu que a polícia recuasse, que confiassem em Olofsson e Olsson, porque eles não fariam mal a ninguém. Essa inversão de papéis chocou toda a opinião pública. E, ao mesmo tempo, colocou as autoridades em um dilema quase insolúvel. Se recuassem, dariam mais poder aos criminosos. Se avançassem, poderiam colocar em risco a vida dos reféns, que agora pareciam mais alinhados com seus sequestradores do que com os próprios salvadores. Dentro do banco, a tensão oscilava entre momentos de medo absoluto e intervalos de convivência quase familiar. Os assaltantes permitiam que os reféns saíssem de suas amarras por alguns minutos, deixavam que cantassem ou até caminhassem pelo saguão, mas sempre com a lembrança cruel de que a qualquer instante tudo poderia acabar em sangue. Essa ambiguidade é o que torna o caso tão fascinante. Os reféns não estavam em um ambiente puramente hostil. Eles recebiam pequenos gestos de gentileza, ainda que vindos de criminosos armados. Essa mistura de ameaça e proteção criou laços que até hoje desafiam as explicações mais racionais. Enquanto isso, a imprensa cobria cada detalhe.
Fotógrafos, jornalistas e curiosos se aglomeravam do lado de fora do banco, registrando um espetáculo que mais parecia saído de um roteiro de cinema. A pressão pública aumentava a cada hora e o governo sueco sabia que qualquer passo em falso poderia transformar o caso em uma tragédia irreversível. Do lado de dentro, Olsson mantinha-se firme em suas exigências. Queria dinheiro, armas, um carro veloz, mas também queria tempo. Cada hora mais que passava dentro daquele cofre de paredes frias era, para ele, uma chance de negociar uma saída. Para os reféns, cada hora era uma chance a mais de viver. Havia momentos em que eles até riam juntos, pequenos instantes de humanidade em meio ao terror. Mas o que parecia aproximação era, na verdade, um reflexo cruel de uma relação desigual. Os reféns dependiam totalmente da vontade de seus sequestradores. Aos olhos da polícia, no entanto, essa convivência começava a ser vista como traição. Era como se os reféns tivessem escolhido o lado errado, como se já não quisessem ser salvos. Essa percepção aumentava ainda mais a tensão nas negociações. E você, o que acha desse vínculo entre sequestrador e reféns? Me diz aí nos comentários. Conforme os dias se acumulavam, uma sensação estranha tomou conta da Suécia. O país inteiro assistia a um drama em tempo real, sem saber como terminaria. As ruas ao redor do banco se transformaram em palco de uma batalha silenciosa, onde cada olhar e cada palavra podiam significar a diferença entre vida e morte. E, no coração desse conflito, algo novo nascia. Uma condição psicológica ainda sem nome, uma espécie de pacto inconsciente entre vítimas e criminosos que desafiava a lógica e as expectativas da sociedade. Esse pacto não era apenas uma curiosidade clínica, ele se tornava um obstáculo real para as autoridades, que agora enfrentavam não apenas dois homens armados, mas também a lealdade inesperada de seus reféns. O cerco apertava. A paciência das autoridades estava no limite. Dentro do banco, os dias se tornavam noites, e as noites um eterno estado de espera. Algo precisava acontecer, e quando acontecesse, mudaria para sempre a forma como entendemos o medo, a confiança e a própria natureza humana. O banco já não era apenas um edifício cercado por policiais. Tornara-se um microcosmo onde o tempo se distorcia e onde alianças improváveis se formavam. Mas fora das paredes de mármore, a pressão política crescia. A Suécia inteira acompanhava com olhos vidrados o desenrolar daquele cerco, e o governo sabia que não poderia prolongar o impasse indefinidamente. Os dias de tensão transformaram reféns em figuras quase cúmplices. Em entrevistas posteriores, alguns relataram que tinham medo da polícia, não dos sequestradores. Essa inversão de confiança deixou as autoridades em choque, porque significava que qualquer operação arriscava ferir aqueles que deveria salvar. Chegou um ponto em que não havia mais negociação possível. Os sequestradores exigiam saída segura, dinheiro e um carro veloz. Mas o governo sueco, sob intensa pressão, não poderia ceder. A única alternativa seria uma intervenção. No quarto dia de cerco, as autoridades decidiram avançar. Montaram um plano silencioso, sem alardes, para lançar gás lacrimogênio dentro do banco. A ideia era simples e arriscada: incapacitar sequestradores e reféns ao mesmo tempo, para reduzir as chances de um banho de sangue. Quando o gás começou a se espalhar pelo saguão, o pânico foi imediato. Reféns tossiam, choravam, tentavam encontrar ar. E nesse momento de caos absoluto, o inesperado aconteceu. Os próprios reféns se encolheram ao lado dos sequestradores, tentando protegê-los da ofensiva policial. Essa cena marcou profundamente os investigadores. Era a prova viva de que algo completamente novo havia acontecido dentro do banco. Vítimas que deveriam correr em direção à liberdade preferiam se manter próximas aos homens que as haviam mantido em cativeiro por dias. O cerco terminou sem disparos fatais. Olsson e Olofsson foram rendidos, algemados e levados sob forte escolta. Os reféns foram libertados, atordoados, mas ilesos. O que surpreendeu foi o que veio depois. Quando jornalistas cercaram as vítimas em busca de relatos de terror, o que ouviram foi outra coisa: palavras de defesa, de gratidão e até de saudade. Um dos reféns declarou que estava mais aterrorizado pela polícia do que pelos sequestradores.
Outro contou que Olson o havia protegido em momentos de pânico. Esse contraste entre expectativa social e experiência individual confundiu o público e despertou um debate intenso. Foi nesse contexto que especialistas em comportamento humano cunharam um novo termo, Síndrome de Estocolmo, uma condição psicológica na qual vítimas de sequestro ou abuso desenvolvem vínculos emocionais com seus captores, como uma forma de adaptação ao trauma. O termo se espalhou rapidamente, passando a ser usado não apenas em criminologia, mas também em estudos de psicologia, literatura e até cultura pop. De repente, o assalto, que deveria ser apenas mais um registro policial, se transformava em um marco na forma como entendemos a mente humana. Os julgamentos que se seguiram foram acompanhados de perto pela imprensa. Olson foi condenado, mas anos depois conseguiu reconstruir parte da vida fora da prisão. Olofsson, com seu histórico de crimes e fugas, continuou a viver como uma figura quase mítica no imaginário sueco. O que permaneceu, no entanto, não foram apenas as sentenças, foi a memória coletiva. A ideia de que, em certas circunstâncias extremas, a mente pode se curvar em direções inesperadas, criando lealdades impossíveis e redefinindo a própria noção de sobrevivência. O cofre mais seguro da Europa não foi aberto por dinamite nem por arrombadores. Foi aberto por algo mais profundo: o medo, a manipulação e a estranha capacidade humana de transformar seus algozes em protetores. Um fotógrafo registrou a cena final, imortalizando os reféns abraçados aos sequestradores, uma imagem que correria o mundo e se tornaria símbolo desse fenômeno perturbador. Até hoje, especialistas discutem se o que aconteceu em Estocolmo foi realmente um fenômeno psicológico universal ou um caso único, moldado por circunstâncias específicas. Mas o impacto cultural foi inegável. Filmes, séries, livros e canções transformaram a expressão Síndrome de Estocolmo em parte do vocabulário popular. E mais do que isso, o caso serviu como alerta para forças policiais e negociadores de crises em todo o mundo. O elo invisível entre sequestradores e reféns precisava ser compreendido para evitar tragédias em operações futuras. Na memória coletiva, Estocolmo não ficou marcada apenas pelo crime em si, mas pela revelação de que a mente humana é capaz de se adaptar de formas que desafiam a lógica. O banco Credibanken deixou de ser apenas uma agência financeira, tornou-se o palco de um drama psicológico que ecoa até hoje. O que permanece é a dúvida. Em circunstâncias extremas, até onde nossa mente seria capaz de ir para sobreviver? E até que ponto reconheceríamos como aliados aqueles que nos mantêm em cativeiro? O caso de Estocolmo não deu apenas um nome a uma síndrome, deu um espelho à humanidade. Mostrou que, diante do medo, somos capazes de encontrar conforto nos lugares mais improváveis. Entre as paredes de mármore do Credibanken, não foi apenas um crime que nasceu. Foi um fenômeno que mudou para sempre a forma como entendemos a fragilidade e a resiliência da mente humana. Um assalto que se transformou em lenda, e uma lenda que nos lembra ainda hoje de que o medo pode ser tão poderoso quanto o amor. O que começou como um assalto comum terminou revelando muito mais do que dinheiro escondido em cofres. Exibiu a fragilidade humana diante do medo, a estranha ligação entre reféns e criminosos e um mistério que até hoje ecoa em estudos de psicologia e criminologia. Mas este é apenas um entre os inúmeros segredos sombrios e fascinantes que moldaram a história. E se você quiser continuar explorando casos reais tão perturbadores quanto este, não esqueça de se inscrever aqui no Curiosofobia, onde cada detalhe oculto encontra sua voz.